Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu vou repercutir aqui a um vídeo feito pelo meu amigo, um dos maiores especialistas em congregação cristã no Brasil, Josafá Agra. O Josafá fez um vídeo que eu achei espetacular, onde ele mostra, explicita que a CCB é uma seita. Ele pegou meu último vídeo, onde eu falei sobre isso, sobre a importância de adjetivar a CCB como ela é, ou seja, uma seita. E aí ele vai pegar aquelas operações matemáticas, né, que são as 4 operações que as seitas fazem contra o Evangelho, contra Jesus, feitas pelo pastor Natanael Rinaldi, que foi o presidente do ICP, um dos maiores ícones da apologética brasileira. E aí ele vai enquadrando ponto por ponto dentro da especificação da própria, digamos assim, do próprio ramo da apologética. Então, o que ele faz, o Josafá? Ele faz algo brilhante. Ele pega primeiro um ícone da apologética brasileira, que é o pastor Natanael Rinaldi, pega um vídeo dele, vai pegando a identificação das operações matemáticas feita pelo pastor Natanael Rinaldi e vai trazendo evidências documentais e factuais, já que ele viveu décadas dentro da CCB, mostrando que esta instituição é uma seita por A mais B. Tá certo? E aí ele fala uma coisa interessante, que tudo aquilo que os apologistas, de maneira geral, defendem como seita, está na CCB. Então, como não adjetivá-la? Como colocar ela no estado de exceção? Se tudo aquilo que nós ensinamos, enquanto apologistas brasileiros, está dentro do quadro de CCB. Então, ou seja, não há como fugir da realidade. Congregação cristã no Brasil, enquanto ainda não se consertar adequadamente, deve e precisa ser qualificada como é, ou seja, uma seita. Eu vou aqui repercutir, na verdade eu vou passar as conclusões dele, porque eu acho que vale a pena. Por que eu estou fazendo essa introdução? Primeiro, para pedir para você se inscrever lá no canal dele, você que gosta de informações sobre a CCB. Segundo, se você puder ajudá-lo, ele está passando por processos, processaram-no de várias maneiras, pessoas da congregação cristã, liderança da congregação. Então, se você puder ir lá, ajudá-lo, se inscrever no canal, até cooperar com o ministério do nosso irmão, é muito importante, porque ele está fazendo um trabalho que, para mim, é um dos mais relevantes atuais nessa questão de congregação cristã no Brasil. Ele é específico, ele não cuida de outra coisa, ele não fala de outra organização, mas o serviço que ele tem prestado, com certeza, é muito importante, tá bom? Mas antes, deixa eu dar aqui os meus recados. Você que quer concorrer a materiais apologéticos, vai lá, se inscreva na plataforma do Apoie-se e todo dia 30 às 22 horas aqui no canal nós fazemos estes sorteios. Olha, nós estamos sorteando uma Bíblia Apologética do ICP, uma Bíblia de comentários da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil e um kit de livros do CACP. Então vai lá, se inscreva, seja nosso patrocinador e esteja conosco nessa luta pela verdade contra as mentiras das seitas. Outra informação importante é o app do CACP. E se não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilhe nosso vídeo, tá? Porque este vídeo pode ajudar muita gente. Bem, vamos lá, eu vou soltar aqui o Josafá, aí você vai uns 20, 30 minutos aqui assistir o vídeo dele. Eu peço para você ter paciência, assista. O comentário dele é muito importante. Rodem o vídeo. Esse vídeo aqui também está alocado no site, aliás, no canal do CACP. É um vídeo do Natanael Rinaldi, nós vamos fazer um comentário sobre ele. Vamos soltar o áudio aqui e vamos ouvir. Presta atenção. Agora temos uma outra pergunta da Roberto, faz a seguinte indagação. Se a congregação cristã no Brasil é considerada uma seita ou não? Nós temos 4 características para identificar uma seita. Seita é um movimento religioso
é heterodoxo. Vou repetir. O que é uma seita? É um movimento, é um grupo religioso heterodoxo. Pode um determinado grupo... Irmãos, heterodoxo é aquilo que contraria padrões, a regra geral, o padrão do cristianismo, quando se fala de heterodoxia dentro do cristianismo, dentro das igrejas, né? É aquilo que contraria normas, padrões já estabelecidos na cristandade, no cristianismo. Então, esse é um movimento seitário que contraria fés, ou seja, verdades absolutas estabelecidas. Existem igrejas diversas que discordam de linhas teológicas, mas nenhuma delas pode discordar de verdades absolutas na Bíblia, como Bíblia, palavra de Deus, salvação somente pela fé em Jesus Cristo e outras coisas desse nível. Tudo que contraria essas verdades absolutas é um movimento heterodoxo, é uma seita. Vamos ouvir o que o pastor Nathanael Rinaldi está falando. Vamos ouvir. Não ser heterodoxo, mas pode ter no seu meio uma determinada heresia. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele declara: até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem. O que é uma heresia? É um ensino fora da Bíblia Sagrada. Pode até parecer bíblico tal ensino, mas é fora da Bíblia Sagrada. Então, o que é uma seita? É todo grupo religioso que tem um livro de apoio que dá a esse livro uma autoridade igual ou superior à Bíblia Sagrada. Primeiro ponto aqui, a gente vai em cada ponto dessa observação dele, que são 4 pontos. Primeiro, tem que ter algum livro onde esse livro, ele tem que ter uma autoridade de inspiração igual ou superior à Bíblia Sagrada. Pergunta, a CCB tem algum tipo de livro? Ela tem alguma literatura? Leigos, que são a maioria desses que diz que a CCB não é uma seita, a maioria desses leigos falam, não tem nenhum livro. Tem. A CCB ela não confeccionou o livro, mas ela tem tópicos de ensinamento que tem grau de revelação de Deus. Aquilo ali é a própria inspiração de Deus, eles acreditam assim. Logo, aquilo se torna um ponto a ser seguido, ou seja, aquilo ali é uma regra de fé, prática e conduta, pontos de doutrinas da congregação, que se você for juntar tudo para fazer um livro, vai dar um livro mais grosso do que a Bíblia, porque eles fazem isso ao longo da sua história. Todos os anos eles se reúnem e cada ano sai dezenas e dezenas de novos tópicos e ensinamentos da congregação cristã no Brasil. O povo se baseia, existe uma crença oral na CCB. A Bíblia não é a regra de fé, prática e conduta. A prova de que aqueles pontos de doutrinas ali são meramente fictícios. Para a congregação cristã no Brasil, aquilo é apenas enfeite. É fictício aquilo ali. Porque aquilo não representa a verdadeira CCB cotidiana do dia a dia das pessoas. Elas se baseiam para tomar decisões em suas vidas, eles vão buscar a tal palavra na igreja. Vamos buscar a palavra. O que é? Vamos nos guiar naquilo o que o profeta vai dizer ou vai falar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui com o documento, isso o que eu estou dizendo, ok? A CCB por toda a sua vida. Eu peguei um tópico aqui, um dos mais emblemáticos, que é para mostrar para vocês. Como na própria escrita, eles dizem que são guiados pelas revelações que eles recebem. Você não vai ver aqui dizendo, segundo a orientação da escritura, não, você vai ver que eles sempre apontam para aquilo que o Senhor faz eles saberem. Presta atenção. Olha só, sempre temos considerado que todos sejam batizados segundo o Senhor nos tem feito claro desde o princípio desta obra. Agora presta atenção, ó, o Senhor nos tem feito claro, aqui ele está falando que as pessoas todas que vêm fazer parte da CB têm que ser batizadas. É o nível do que eles estão dizendo que receberam a revelação, é esse aqui. Agora presta atenção no que vai falar agora, ó. O Senhor nos guiou. De que forma que eles foram guiados?
Para pensar. Foi através da Bíblia? Lógico que não. São as supostas revelações que eles recebem que façam com que eles passem por cima da Escritura. Logo, eles dão mais valor às revelações do que à Bíblia. Presta atenção. O Senhor nos guiou em que, só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus, não temos parentes nem amigos, todos somos iguais, tá? Tá exatamente como a escrita da época, com esse aqui é um documento deles, todos são iguais e quem não está na doutrina não é considerado como irmão, nem tem liberdade nos nossos cultos. Você está percebendo que isso aqui não é... Ah, rapaz, esqueci até, não apareceu, eu não vi que não estava aparecendo, mas eu vou colocar na tela agora. Olha aí, eu não vi que não estava aparecendo para vocês. Tá aqui, tá? Isso aqui é o meu site, é um site que eu tenho onde eu hospedo documentos da CCB e coloco muita coisa ali. Então, presta atenção que os tópicos de ensinamento é uma, como é que eu posso dizer? São documentos sagrados e revelados por Deus. E esses documentos, eles têm validade, inclusive estatutário, como eles próprios disseram, que tudo que eles criarem em tópico já automaticamente é anexado nos documentos da igreja. Esses documentos continuam válidos enquanto não forem revogados. Tem que ser revogado, porque senão continuam sobre toda e qualquer validade. Porque, afinal de contas, são documentos que foram revelados por Deus. Se é revelado por Deus, quem pode ir lá e anular? Então vamos voltar aqui agora para o vídeo do pastor Nathanael Rinaldi. Já está quase chegando no meio do vídeo, tá? Vamos ver quais são os outros apontamentos que ele faz para uma seita. Então aqui, né, já deu. Apontamos aqui, né? Tiquezinho. CCB, sim. Tem escritos considerados revelados de pé de igualdade ou superior à Bíblia, que no meu caso, eu acredito, é superior à Bíblia, porque eles deixam a Bíblia em segundo plano. Presta atenção, vamos ouvir. Segundo ponto é quando esse grupo religioso diminui, contesta a natureza humana ou divina de Jesus Cristo. Por exemplo, um grupo religioso que coloca Jesus menor do que Deus e maior do que um anjo, dando título a ele de arcanjo, Miguel, é um grupo herético nesse ensino. Está diminuindo a pessoa de Cristo. Quem afirma que Jesus tinha um corpo fluídico está ensinando uma heresia aparente, porque a Bíblia declara em 1 João 4, 1 a 3, que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é do anticristo. Aqui é outro ponto, gente. Outro ponto. Para CCB, Jesus Cristo é um homem. É um homem ali e tal, que, né? Tá, ele salva a gente, mas ele não é tão salvador assim. Né? A gente precisa ser salvo pelas obras. Aqui tem diversos aspectos de abordagem para a gente fazer. Como eu já ouvi em pregações, tem análise aqui no meu canal, né? De que Cristo é apenas um... Sabe, ele não é Deus. Ele não é Deus, ele não é divino, ele não é salvador, ele se tornou isso depois. Inclusive, no próprio programa do pastor César Cavalcante, tem um CCBano nato, que nasceu e aprendeu lá. E ele falou na frente dele e do pastor Elias, que Jesus Cristo era um homem comum, só foi Deus depois que ressuscitou. Isso foi falado no próprio programa. Agora, onde que Jesus Cristo é diminuído mais constantemente na própria congregação cristã no Brasil? É que Jesus Cristo, o sacrifício dele não é suficiente para te salvar. Isso é uma afronta, é terrível ao evangelho de Jesus, quando você atribui a Jesus Cristo apenas uma pequena parcela de sua salvação. Porque Jesus Cristo, para os CCBanos, ele não fez tudo. Agora depende de minhas obras para que eu seja salvo. É óbvio, quando alguém pensa assim, ele não consegue atribuir toda a sua gratidão a Jesus Cristo, porque afinal de contas, o peso está nas minhas costas. Eu tenho que me salvar. Eu tenho que me salvar. Se isso não é uma blasfêmia, se isso não é uma heresia grotesca, eu já não sei mais o que é. E eu vou colocar aqui a fala
a fala do ancião presidente da atualidade de hoje da Congregação Cristã no Brasil. Hoje nós estamos no dia 15 de maio de 2025. Esse é o ancião e ele já fez essa pregação diversas vezes. Eu tenho análise aqui de 2022, de 2023 e agora, em 2025, esse homem voltou a pregar novamente, diminuindo a morte de Jesus a uma mera entrada no terreninho no céu. A morte de Jesus, ele deu a entrada. Agora é você quem tem que pagar a prestação. Presta atenção, ouçam vocês mesmos. O que quer dizer isso? Que tem um corpo, graças a Deus ainda estou aqui. E você tem uma riqueza aí dentro, que você precisa, não deixa atrasar as prestações. Porque se você perdesse essa riqueza que você comprou, primeiro, a entrada que você deu nesse terreno foi o sangue que Jesus derramou na cruz. Aí ele já fez você ser dono desse terreno. Mas para receber a escritura definitiva, vai pagando. Com amor, com obediência. Quando você vê que não dá para pagar. Tá aí, irmão. Isso foi pregado para todas as congregações do mundo. Ele ensinando isso para o mundo inteiro. Portanto, quando a pessoa tenta dizer que a CCB não é uma seita, quem faz isso são pessoas que não conhecem a CCB. Se não conhece a CCB, ele diz coisas que ele viu no documento, que é os tópicos, os pontos de doutrina da igreja, que aquilo ali, na verdade, é fantasioso, aquilo não representa a Congregação Cristã no Brasil, e às vezes foi uma vez, 2 ou 3 vezes na congregação, e ele acha que já conhece a CCB para poder dizer se ela é ou não. A congregação, gente, ela tem uma crença oral, que é passado através dos tópicos de ensinamento. Os tópicos de ensinamento é algo que só o ancião tem e recebe, e ele lê para a igreja, ele não entrega o papel para o povo. Por isso, todas essas heresias, tudo isso está baseado nesses tópicos de ensinamento que eles lê para o povo. Isso tornou-se uma crença oral. Ela é muito maior, 1000 vezes maior do que os pontos de fé que está na contracapa do inário da congregação. Vamos ouvir aqui o restante, já está quase acabando, está no meio, pastor Natanael Rinaldi. Vamos ouvir. Toda a Bíblia que declara que a minha igreja salva. Você quer salvação? Só no meu grupo. Só entre nós. Nós estamos no caminho e vocês à beira do caminho. Isso é congregação pura, irmão. Purinho. A CCB até o dia de hoje, né, andaram contando umas mentiras por aí, espalhando, porque a CCB nunca se posicionou frente a isso, de que não precisavam as pessoas virem se batizar. Mentira. Até o dia de hoje, você não será aceito como um membro da igreja, ou seja, alguém com toda a liberdade como os outros para ser músico, até para alcançar o ministério na igreja, se não for batizado. Ou seja, a congregação nega qualquer tipo de batismo de qualquer igreja, não importa de onde você tenha vindo, isso é exclusivismo. E sim, irmão, eles dizem que lá é a graça, é a obra de Deus, ela é a igreja predileta. Agora, esse ano teve o ancião Nilson Marques que pregou isso. Ele pregou, ancião do Brás, ele é do Brás e atendendo o culto do Brás, aí o culto online mundial para todo mundo ouvir. Ele disse que a congregação é a igreja eleita, que aqui é o caminho, ali é o caminho. Ele falou que lá é o caminho, CCB é a igreja eleita, que a palavra de Deus é o que Deus manda na tribuna. Rapaz, é óbvio que esses tipos de ensinamento não vão produzir uma fé cristã nas pessoas. É isso o que define uma seita, um movimento que não produz fé genuína cristã nas pessoas. Produzem fé e confiança na própria denominação ou nas próprias obras e assim por diante. Não produz cristão. As pessoas não passam a amar a Cristo frequentando a CCB. Eu desafio vocês, os pastores que estão ouvindo, os apologetas, quando que vocês viram algum CCBano falando de Jesus? Vocês não ouvem. Eu estive lá por toda a minha vida. E eles nunca falaram, eles não falam. Jesus é um nome usado para abrir o culto, para colocar na parede, para falar glória a Jesus, mas isso são apenas falas de efeito, frases de efeito. Eles não falam definitivamente de Jesus, eles não pregam sobre Jesus Cristo. Isso é uma seita, porque o foco lá dentro
não é Cristo e nunca foi Cristo. Outro ponto que mostra isso, como eles se baseiam em suas próprias regras, eles não se baseiam pela Bíblia, é que Jesus disse, está na Bíblia, ele manda nós, todos nós, ir após as pessoas, ide e anunciar o evangelho, ele manda ir. Mas o fundador recebeu uma revelação e que deu uma orientação para a igreja, que inclusive está no próprio site da CCB. Vai lá na parte que fala quem somos, ou no estatuto da própria igreja, vocês vão ver que eles dizem que Deus trará em nosso meio aqueles que hão de ser salvos. Deus trará. Você vê que eles mudam a orientação que o próprio Senhor Jesus Cristo diz. Com base nisso, observe, a CCB não tem missionários pelo mundo. Nem tem esse título, esse cargo de missionário. Não tem essas pessoas que eles não bancam ninguém mandando para tal lugar, porque eles acreditam que vão ficar sentadinhos naqueles bancos de madeira e Deus vai trazer as pessoas ali dentro. Eles vão entrar, vão ficar encantados com a CCB, porque esse é o evangelho deles. Eles nem sabem falar de Jesus. Quando eles vão falar do tal evangelho deles, é dizer que o homem senta de um lado, a mulher senta do outro, que aqui não tem dízimo, que o pastor que está na frente lá não é pastor, porque nessa igreja não tem pastor, o pastor aqui é Jesus Cristo, então aqui ninguém tem salário, que todo mundo trabalha voluntariamente. Esse é o evangelho da CCB. É só isso que o CCBano sabe falar. Ou seja, isso não tem nada a ver com cristianismo. Isso não produz cristão. Simples assim. Vamos ouvir o restante aqui. E a congregação faz isso. Admite que salvação está no seu meio, no seu grupo, na sua entidade religiosa, quando isso é característica de seita. Porque salvação não está em nenhum grupo religioso. Salvação está no ensino. Irmão, eu acho, esse é o ponto ápice de uma seita. É o pior que uma seita tem, é quando eles dizem que a salvação está nele, e quando eles dizem isso, eles estão anulando Jesus Cristo, eles estão dizendo que a salvação não está em Jesus, ela está em nosso meio, né? E quando eles pregam salvação por obra, que aí é a mesma coisa que jogar a cruz de Cristo no chão. Como é que você pode frequentar ou indicar uma igreja onde eles ensinam que Jesus Cristo não é suficiente salvador? Um verdadeiro absurdo. É um absurdo colossal. Vamos ouvir o restante. Da palavra de Deus, muito claro, que aponta a salvação exclusiva na pessoa de Jesus. No Jesus bíblico. Deus, homem, que pagou o preço da nossa redenção pela sua morte na cruz. Então, o que vemos na congregação? Essa colocação. A quarta distinção do que esse seja uma seita. Qual é? Um líder ou um grupo de pessoas que tem o chamado dom de profecia, que orientam a igreja através de suas profecias. A Bíblia é deixada de lado e aquilo que se profere é como se fosse recebido por meio de uma orientação teocrática diretamente do céu. Olha aí, exatamente a congregação. Mais um ponto que a CCB se encaixa. Até agora, nos 3 pontos. A CCB, quem orienta o povo é a tal profecia que eles recebem no culto. Essa é a oração. Aliás, essa é a guia deles, é a direção do povo da CCB. Começa que a CCB, como todas as outras seitas, né? Todas as seitas, observa, todas as seitas, elas têm início com base em uma suposta revelação divina. Eles são especiais, por quê? Porque receberam um recado de um anjo, de Deus, todas elas são fundadas a partir de uma revelação divina. Eles não são como as outras igrejas aqui, simplesmente você evangeliza. Você vai pregar, você vai evangelizar, de repente a sua casa começa a encher e você então tem que abrir um ponto de culto ali para poder agregar essas pessoas. Ou seja, sem precisar inventar nada, é só uma questão de necessidade, mas eles não. Eles dizem receber uma revelação de Deus. E com essa revelação, já parte desde o princípio, sentindo-se superior às outras pessoas, às outras igrejas. Porque Deus apareceu para mim. Ele diz que em mim ele vai fazer uma nova obra. Ele mostrou para mim que é nas revelações que ele me deu que agora está a verdade de Deus. Seita. E isso aconteceu exatamente com a congregação
cristã no Brasil. Fundada a partir de uma revelação em um golpe que Luiz Franciscon acabou aplicando num pastor presbiteriano, se aproveitando da ausência dele, indo para a Itália para visitar, acho que parentes, não sabendo ele que Franciscon já tinha um intento e na volta desse pastor ele já tinha levado quase a igreja toda embora. Diga vocês se isso é uma atitude, se é um gesto de uma pessoa que realmente está com boas intenções. Suponha você, pastor, que você tem que fazer uma viagem longa para visitar um parente doente e você deixa alguém de sua confiança. Quando você volta, 70% do povo foi embora para uma igreja que esse seu substituto fundou sem a sua presença. É lastimável isso. É tenso, mas é verdade. E criando uma nova religião baseando-se em uma suposta revelação que eles receberam. Vamos ouvir, presta atenção. Então a pessoa vai à igreja e diz, vou buscar a palavra. Que palavra? Se ela tem a Bíblia na sua mão. Ela pode ir para a igreja buscar, ouvir a palavra. Mas buscar a palavra significa que ela vai tirar a orientação para a sua vida daquilo que vai ser revelado nesse culto a que ela vai comparecer. E se ela tem a Bíblia na mão e a Bíblia não serve de orientação, porque alguém vai dizer alguma coisa diferente da Bíblia, você pode casar, você não deve casar, você pode viajar, você não deve viajar, você deve aceitar tal emprego, você não deve aceitar tal emprego. O pastor Nathanael Rinaldi foi simplesmente incrível. E olha que eu não passo pano para ninguém. Esse homem teve toda essa lucidez e tudo que ele fala, ele não falou bobagem há anos atrás, há muito tempo atrás. Ele já era, ou seja, ele já estava ciente do que era a congregação cristã no Brasil. Ciente, há muitos anos atrás. Portanto, a regra do crivo, né, das 4 operações, o pastor Rinaldi já usou na CCB várias vezes. Em todas elas foi concluído que a CCB, ela é uma seita. Ela é uma igreja pseudo-cristã. Parece cristã, mas não é cristã de fato. Vamos encerrar o áudio dele, vamos ouvir. Emprego, você deve morar nesta cidade, você deve mudar da cidade. E a pessoa fica guiada, dirigida não pela palavra, mas por alguém que diz que tem o dom de profecia, e essa pessoa se torna então submissa à orientação que lhe é traçada e às vezes sob encomenda. Então tenhamos cuidado. Perfeito. As pessoas ali são presas dentro da CCB com base em supostas revelações. Lá eles amaldiçoam, abençoam, diz que Deus mandou e diz que Deus mandou voltar. Tudo isso com base nessas supostas revelações. Eu vou colocar um áudio agora aqui para você ouvir do que acontece quando eles percebem que as pessoas estão querendo ir embora da CCB. Eles usam essa suposta revelação para dizer que Deus vai te Você entendeu? Presta atenção, ouve você mesmo. E eu vou pregar o que Deus me revela. Alguém entrou aqui e falou, se Deus não falar comigo hoje, nunca mais eu volto a buscar a palavra. Então Deus vai ser bem claro e mandar esta palavra para você. Eu quero você aqui dentro da minha casa e que você nunca mais saia daqui. Porque se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Alamanaia, 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 alamanaia. Você está ouvindo aí? Ameaça, rogo de praga, medo, colocando medo e pavor se a pessoa intentar sair da CCB, dizendo que Deus está falando na boca dele que a morte está te esperando na esquina. Tudo isso são facetas de uma seita. Observa que perigoso é isso. Pressão psicológica. Qual é a igreja cristã que vai fazer isso com o povo? E tem mais, tá? Tudo com base em revelação. Eles inventam coisas que não estão na Bíblia apenas para colocar medo, pavor e fazer com que essas pessoas doem dinheiro à igreja. Tudo isso com base em revelação. Presta atenção no que esse ancião falou. Para você se salvar, você tem que dar dinheiro na igreja. Pedir dinheiro, tá bom, você quer pedir, você pede. Mas dizer que isso faz parte da sua salvação, né? Isso são tentáculos de uma seita. Presta atenção. A coleta também não é esmola. Eu tenho um trocadinho aqui, eu vou dar. Também não é dízimo. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação.
Pode ser que alguém esteja estranhando isto. Prestou atenção? Isso, gente, não seria tão impactante você ouvir uma coisa dessa, porque tá errado, mas em uma igreja onde a Bíblia é minha regra de fé, prática e conduta. Porque a pessoa vai ouvir isso e vai falar, bom, isso não tá na Bíblia. Agora, você falar isso em uma igreja onde o povo não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia e acredita que tudo que ele está dizendo ali é vindo de Deus, isso tem um peso e um impacto terrível na vida das pessoas. E não é uma fala isolada. Presta atenção nessa aqui, que até então, na época, o senhor Marsola, presidente, ele disse que se você não é próspero na sua vida, você não tem Cristo. Da onde eles tiraram isso? Presta atenção e ouça você mesmo. O povo está feliz porque Deus aumentou a alegria desse povo. O povo, nós temos testemunhos que não são um, é muitos e milhares. Quantos que quando vieram para a graça de Deus não tinha nenhum paletó, nem um sapato. Hoje tem boas casas, tem diversos carros, tem diversos carros, tem diversos carros. Tem diversos carros, tem empresa, tem família, tem filhos formados. Alegria aumentaste. O que estava na mão de outro veio para a tua mão. Deus te abençoou. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Ouça isto, tua vida não vai para frente, é porque você não tem Cristo. Tem essa música de fundo porque é um vídeo que eu fiz, tá aqui no meu canal, e a frase é enorme, a pregação é grande, não foi um colapso, não foi um lapso, não foi uma coisa, né? Ele deixa claro que quando as pessoas vão para CBs, eles não têm um bolso furado, não tem nada, e depois agora tem carros, família, filhos, formado, casas, carros e assim por diante. E ouça isso, se a sua vida não vai para frente, é porque você não tem Cristo. Rapaz, isso aqui não é uma igreja cristã. Quando você vai avaliar ela pela Bíblia, fala, meu Deus, é um absurdo atrás do outro. E detalhe, quando nós começamos a falar aqui, a repreender a CCB, dizer que graça é um favor imerecido, combatendo essas ideias de que você tem que ter obra para poder ser salvo, de que você tem que dar dinheiro na igreja para ser salvo, veja o que eles começaram a pregar. Eles começaram a atacar a escritura, a atacar o estudo bíblico e até mesmo a ideia de graça. Graça sendo um favor imerecido. Ouça o que esse outro ancião disse, Luiz Carlos de Viçosa, no culto mundial, no canal da CCB no YouTube. Presta atenção. Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido. A palavra tola, palavra tola. Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido. A palavra tola. Aí ele está apontando que graça não é favor imerecido. Graça é aquilo que eu faço. Ele fala, é você orando, você se santificando. Ele começa a tentar criar um subterfúgio para diminuir a ideia de graça. Esse mesmo ancião pregou, só para vocês terem uma ideia, de que o CCBano, ele é puro, ele é santo, ele não peca, porque eles não acreditam em pecado. Eles acreditam que pecado é o pecado sexual e que é o pecado de morte. Ele teve a coragem de pregar e olha os absurdos que eles pregam dia após dia nos cultos da CCB. Como que você pode ter um grupo, uma igreja sadia, ouvindo tanta heresia assim? Ele pregou que Deus ia pegar o testemunho do CCBano e esfregar na cara do diabo. Olha o tamanho do absurdo. Quem somos nós para ter testemunho tão puro, tão limpo assim, a ponto de esfregar o nosso testemunho na cara do diabo? É o nosso. Ele não falou o testemunho de Jesus Cristo. Ele falou o nosso, como se nós fôssemos puros, como se você nunca pensasse em coisas má, como se você nunca tivesse desejado algo que não é seu, e assim por diante. Presta atenção vocês mesmos. Ouça aqui, ó. Quantas vezes o inimigo ficou envergonhado, o Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele.
O senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. Vocês estão vendo, gente? É muita coisa. O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. Só fala uma coisa dessa quem tem a mínima noção do que é graça, não sabe da nossa real condição diante de Deus, não sabe porque Deus teve que morrer por nós na cruz. Por quê? Porque só Ele é santo, puro, sem pecado e imaculado. Irmão, não tem evangelho na CCB. Não dá para considerar uma igreja, né, como a CCB, seja ela cristã, se nela não se prega o evangelho. Se as premissas deles já começam completamente tortas. As premissas lá vêm da base, na base da igreja, de que só eles são escolhidos, de que Cristo não é suficiente Salvador, que palavra de Deus é o que prega na tribuna, não é o que está escrito na Bíblia. E não tem só esse absurdo, são vários. Vamos terminar de ver aqui o áudio do... falta alguns segundinhos aqui. Para que não entremos nesse caminho que pode atrapalhar a nossa vida, tanto presente como futura. Deus abençoe muito o senhor Natanael Rinaldi, que já dorme no Senhor, né? Um CCBano jamais ia falar isso, só para você ter uma ideia. Um CCBano raiz não crê que Natanael Rinaldi dormiu no Senhor, e muito menos que foi nosso irmão. Como, gente? Dá para entender que é uma igreja cristã. E aí, com base nisso tudo, né, nós mostrando a verdade, combatendo essas heresias para que eles acordem e sejam esclarecidos, começou a guerra e a perseguição contra a gente. A ponto deles expulsarem nos cultos dele o espírito de estudar a Bíblia. Veja esse absurdo, gente. Pregar que expulsando o espírito de estudar a Bíblia. Presta atenção. Em nome de Cristo Jesus, estudo bíblico, cessa! Glória a Deus! Glória! No nome de Cristo Jesus, esse espírito saia do meio do povo de Deus. Em nome de Cristo Jesus, estudo bíblico. Você viu aí? Em nome de Cristo Jesus, estudo bíblico, pare, cessa. E em nome de Cristo Jesus, esse espírito vai sair do nosso meio. Uma igreja que persegue os que estudam a Bíblia, que acredita que estudar a Bíblia é coisa de espírito contrário e que ainda roga a praga desejando a morte daqueles que estão criticando eles e, detalhe, fazendo uma crítica justa segundo a Escritura. Presta atenção. Disse que Deus ia pegar um por um dos críticos. Olha isso aqui, ancião da CCB. Todas essas falas que eu coloquei aqui são pregações de anciões dos púlpitos da congregação cristã no Brasil. Olha esse outro aqui. Ungido de Deus e do mais velho, o Senhor vai pegar um por um. Chega! Chega! Diz Deus! Pela boca do homem que come arroz e feijão. Chega! YouTube, Instagram e outras coisas, eu nem olho essas coisas. Chega! Deus, vou cercar o caminho desses homens na terra. Vou cercar o caminho desses homens na terra. Chega, chega. Diz Deus pela boca do homem que come arroz e feijão. Chega. Vou cercar o caminho desses homens na terra. YouTube, Instagram e mais não sei o que lá, ele falando aí. Olha, rapaz, é por isso, é tão gritante, gente. É tão gritante todas as percepções de que a CCB é uma seita, que deixa a gente triste, é lamentável ver como outros apologetas e outras simplesmente passam um pano para a congregação cristã no Brasil. Tem um vídeo, um dos mais absurdos que eu vi, foi do canal, acho que é ICP, eu não sei, do Antônio Fonseca, quando ele foi analisar a CCB para dizer se ela era uma seita ou não, com base nos pontos de artigo de fé e doutrina. E aí ele pegou o ponto velho, antigo. Mesmo usando os pontos, não dá para passar pano. Mas ele usou os pontos antigos e velhos. Aí a gente veio aqui e combateu isso. E aí ele fez outro de novo e tentou passar pano para os erros absurdos que estavam naquele. Ele viu os erros e mesmo assim disse, mas não é assim não, na CCB. Não é assim. Ou você analisa o documento ou não. Porque no primeiro vídeo você analisou o documento e não quis saber o que os outros pensam ou acham dentro da CCB. Quando analisou segunda vez o ponto, que aí ele pegou o ponto com todas as alterações, que a gente falou, você pegou uns pontos no vídeo anterior
que é antigo. Pega o que eles alteraram, o que eles modificaram, que deixa claro o nível de seita que é a CCB. Mudando o primeiro ponto, como a Bíblia contém a palavra de Deus, e o segundo ponto, como a Bíblia sendo unicista. Unicista, eles são unicista hoje, né? E aí passou um pano dizendo que as referências bíblicas ainda estavam ali embaixo, né? Mas as referências bíblicas, rapaz, não mais representam o ponto de doutrina que eles alteraram. Aquilo apenas ficou lá, mas não quer dizer nada mais para CCB. Bom, é isso aí. A gente espera que eles um dia acordem e façam o trabalho deles, né? E olhem todas essas evidências e entenda, a congregação não pode ser considerada uma igreja cristã. E isso é para o bem do povo. Porque as pessoas tratando ela como uma seita é uma esperança para acordar as pessoas que estão lá dentro. Enquanto vocês passarem pano, vocês estão acomodando essas pessoas dentro de uma seita. E o prejuízo será delas e muitas das vezes por omissão de vocês. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.